Eu quero agradecer muitíssimo o convite do Núcleo de Vicariado. Estou muito honrada de participar. A Carol me disse que é a primeira aula, né, do ano. E, e eu estava conversando com a Carol, né, para preparar essa aula, e dizendo que como foi um momento muito especial para mim dar essa aula, porque eu moro aqui em São Paulo, né, e meu apartamento aqui em São Paulo, ele estava passando por uma reforma, por isso, inclusive, que minha estante está vazia, né? Meus livros não estão aqui. E eu passei quase 2 meses fora de casa, né? Passei mais de um mês em Natal, na casa dos meus pais, depois fiquei num apartamento aqui provisório em São Paulo. E nesse período, né, que foram esses meses fora de casa, foram muito oportunos para pensar sobre a importância da moradia, né? A importância do nosso lugar no mundo, da nossa casa, né? O que é que isso significa em termos espirituais, em termos emocionais. Eu vi uma pesquisa recente, né, dizendo que uma das maiores, um dos acontecimentos na vida de uma pessoa que mais mexem com a pessoa em termos psicológicos e emocionais é a mudança de casa, né? Você mudar de casa, estar em outro ambiente, mudar de residência. E então isso tudo para dizer que foi muito providencial, né? Pensar e falar sobre o direito à moradia nesse meu período fora de casa, em que eu experimentei essa vontade de voltar para casa, eu não podia, porque, enfim, o apartamento estava em reforma, é claro que por um bom motivo, né? Não é uma carência da minha casa em definitivo, nem por um motivo ruim, um motivo bom, mas foi muito bom para refletir mais na pele, o que é que significa passar muito tempo fora de casa ou não ter, né, um espaço seu. E eu queria falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, então, a partir de uma perspectiva um pouco mais jurídica, né, o que é que significa o direito à moradia em um sentido jurídico constitucional, em termos de, efetivamente, da posição do direito à moradia dentro do nosso esquema constitucional e de direitos fundamentais. Depois eu quero refletir sobre o direito à moradia a partir de alguns tópicos da doutrina social da Igreja, né? E para isso vou me valer especialmente do compêndio da doutrina social da Igreja, né? Que é esse compilado dos ensinamentos da Igreja sobre o papel da igreja, né, e do cristão católico diante dos temas comuns da sociedade, temas políticos, temas econômicos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns insights que a gente pode tirar do compêndio da doutrina social da igreja para lidar concretamente sobre esse tema, né, do direito à moradia. E, por fim, então, isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da subsidiariedade, isso ligado à ideia de doutrina social da igreja, né? O que é que significa esse princípio e como ele pode nos ajudar a pensar as formas pelas quais a gente pode resolver, ou pelo menos endereçar a questão do direito à moradia. E, por fim, eu quero fazer uma reflexão um pouco mais filosófica, moral, sobre o que é, né, a moradia, inclusive a partir de uma perspectiva um pouco teológica também. Então, para começar, né, falando sobre o que significa moradia a partir de uma perspectiva de direitos fundamentais e de direito constitucional. E aí, caso vocês tenham algum comentário ou dúvida, vocês podem ir colocando no chat, por escrito, depois a intenção, né, Carol, que a gente tenha um espaço de diálogo para a gente conversar sobre esses temas. Bom, eu acho que essa história que eu vou contar aqui muito interessante, tá? Pelo menos para mim que estudo direito constitucional, estudo direitos fundamentais, eu acho que vocês também vão achar interessante, né? Primeiro, dizer que de onde vem essa ideia de direitos fundamentais, né? De onde vem essa ideia de direitos que são devidos a todas as pessoas, em virtude da sua condição humana? E, nesse sentido, abre parênteses, existe uma certa distinção terminológica entre direitos fundamentais e direitos naturais. Eu já vou falar sobre isso. Mas aqui, nesse primeiro momento inicial, eu estou usando eles quase como sinônimos. A ideia de direitos fundamentais, muito semelhante à ideia de direitos naturais. O que é que eles
significam, né? E olha só que interessante, pessoal. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente tem um pouco a sensação de estar lidando com uma coisa que sempre existiu, né? Ou que parece uma coisa muito natural para nós falar sobre direitos fundamentais hoje. A gente fala sobre direitos de uma maneira muito usual, muito natural, mas nem sempre foi assim, né? Essa ideia de direito fundamental, ou seja, de um direito que é devido à pessoa, ou mesmo utilizando aqui uma nomenclatura um pouco mais ampla, direito natural, direitos fundamentais universais, essa noção é uma noção que tem uma enorme contribuição da tradição cristã para se firmar no nosso linguajar moral até os dias atuais do mundo contemporâneo, né? E existe um texto de um autor da filosofia do direito, que é o Luiz Fernando Barzotto, é um professor que eu gosto muito de filosofia do direito, que ele conta um pouco essa história. E que história? E como é que ele conta essa história? Ele diz o seguinte, olha, se a gente olha para a antiguidade, e para a antiguidade eu estou falando aqui no período clássico, anterior mesmo ali ao cristianismo, então eu estou falando aqui da Roma, Grécia, pré-cristã, né, antes de Cristo. A gente não tinha uma concepções muito claras e evidentes do que hoje nós entendemos por direitos naturais ou direitos fundamentais da nossa linguagem cotidiana. O que se tinha? Se tinha uma compreensão muito grande dos direitos que a pessoa possuía dentro do núcleo de grupo a que ela pertencia. Então, as pessoas elas não eram dotadas de uma concepção de dignidade íncita à própria pessoa que elas eram, enquanto seres humanos, mas elas eram dotadas de valor na medida em que elas pertencessem a determinados grupos. Então, o guerreiro, ele tinha direitos típicos dos guerreiros, né? As mulheres, elas não tinham os mesmos direitos dos homens, eram direitos típicos do núcleo, né, doméstico feminino. Os filhos, as crianças, elas tinham direitos não devidos a elas enquanto seres humanos, mas, né, enquanto crianças inseridas dentro de um núcleo familiar específico. E isso era uma coisa muito natural para as pessoas daquela época, né? Tão natural quanto hoje para nós é a concepção de direitos fundamentais e direitos naturais. As pessoas se identificavam com um grupo, reconheciam o seu igual apenas enquanto membro do grupo que elas pertenciam. Então, quem era o meu igual? Quem era o meu próximo? O meu próximo era a pessoa que pertencia ao meu clã, ao meu grupo familiar ou ao grupo que eu ocupava no interior de uma sociedade que, no geral, era muito rígida, né? Estamental. Então, as pessoas ocupavam ali determinados papéis sociais e os direitos eram devidos a elas, na medida desses papéis, de forma imutável ao longo de toda a sua vida. Isso não era modificado, nem se tinha uma concepção de que elas eram portadoras de direitos por serem pessoas. Né? E aí, né, vem a concepção, a tradição cristã, que muda toda essa história, muda toda a nossa forma de enxergar o ser humano. E a forma mais evidente que a gente percebe isso, eu acho isso muito, muito bonito, a mais plástica, no sentido de mais visível, está na parábola do bom samaritano. Né? O que a gente tem naquela história contada por Nosso Senhor ali? Né? A gente tem Nosso Senhor dizendo o seguinte: próximo, o seu próximo, aquele a quem você deve atenção, aquele que é portador de direitos, aquele que é dotado de dignidade, que você deve enxergar, né, como diz a primeira frase, ver, não é apenas a pessoa do seu grupo social. Né? O seu próximo é qualquer pessoa com quem que você se depara na sua vida, no seu caminho, e que precisa do seu apoio, que é dotada de direitos e de uma dignidade igual à sua. E o que é mais interessante naquela parábola, né?
Quem ajudou aquele homem que tinha sido assaltado naquela estrada era alguém de um núcleo, de um grupo social que não era o grupo social daquele homem. Né? Era um samaritano, era uma pessoa de um outro grupo, né, étnico. E o que Nosso Senhor quer dizer com isso? Quem foi o próximo daquele homem? Ele pergunta, né? E ele diz, olha, o próximo foi aquele que o enxergou enquanto pessoa, aquele que foi capaz de enxergar naquele homem um igual. E toda a mensagem do Nosso Senhor é no sentido de dizer, vamos olhar para as pessoas e enxergar essas pessoas enquanto nossos irmãos, né? É por isso que e é por isso que no Pai Nosso a gente reza, Pai Nosso que estás no céu. É um Pai, né? E nós somos identificados como irmãos, como iguais. Então, se nós quisermos ser absolutamente honestos, nós vamos ver que a nossa concepção de direitos humanos, direitos fundamentais, que hoje está completamente, né, difundida no mundo ocidental, ela decorre diretamente da nossa tradição cristã. E não apenas de uma tradição construída, mas do próprio Evangelho, né? Decorre das palavras de Nosso Senhor, do próprio Cristo. E vejam, isso é uma verdade independentemente de estarmos falando para pessoas religiosas ou não. Isso é uma verdade que nós podemos colocar, né? Dizer, olha, a nossa tradição moral e ética no mundo ocidental decorre diretamente da perspectiva cristã, nossa tradição cristã. Tá? Decorre diretamente de um divisor de águas na história que foi Jesus Cristo. Não fosse ele, provavelmente ainda estaríamos vivendo em grande medida, né, como aquelas pessoas que viviam conforme seus próprios grupos, né, apenas enxergando o próximo, aquele que estava dentro do seu núcleo familiar, enfim. Hoje nós temos uma concepção difundida de direitos humanos universais, graças à tradição cristã. Deu para entender isso, pessoal? Está dando para acompanhar, né, esse raciocínio? Então, eu acho que isso é muito importante nós termos em mente. Isso é muito bonito, muito bonito. Porque se hoje nós vemos o discurso dos direitos, da inclusão, né, o discurso da diversidade, muitas vezes capturados por grupos que não são grupos cristãos, nós precisamos entender que essa é a mensagem de Jesus Cristo, né? A mensagem da inclusão é uma visão cristã, a mensagem de olhar todas as pessoas enquanto iguais enfim, nós prestamos solidariedade e elas têm seus direitos fundamentais em virtude de serem pessoas humanas. Muito bem. Feita essa primeira apresentação, como é que essa história dos direitos fundamentais, ao longo da história do direito constitucional, ou ao longo da perspectiva mais jurídica mesmo, como é que a gente constrói essa história? O primeiro ponto é saber que, em primeiro lugar, né, nem sempre existiu ao longo da história, mas a partir de um momento na história, principalmente a partir depois de Cristo, nós começamos a falar em direitos que são adotados por todas as pessoas. E os primeiros direitos a aparecerem enquanto direitos jurídicos, tutelados nas constituições, tutelados nas cartas de direitos, são direitos fundamentais que nós chamamos de direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração. Quando a gente usa essa nomenclatura, não significa que esses são os direitos mais importantes, nem significa que esses são direitos que foram substituídos por outros, vieram primeiros e foram substituídos. Não. A gente chama eles porque eles foram, de fato, os primeiros direitos que apareceram em documentos históricos, mas eles são importantes até hoje, ou seja, não é que eles foram substituídos. Por isso que a gente evita, na melhor doutrina constitucional, falar em gerações, a gente chama de dimensões. Porque as dimensões fazem com que a gente entenda que eles estão todos juntos, né, em uma mesma estrutura, que eu olho aqueles direitos, eles todos estão convivendo juntos, não é que eles são substituídos enquanto gerações. Então, a melhor doutrina fala em dimensões de direitos fundamentais.
Qual foi a primeira dimensão dos direitos fundamentais? A primeira dimensão dos direitos fundamentais, reconhecidos nos documentos históricos, são aqueles direitos de liberdade, direitos de participação política e direitos de igualdade formal. O que eu quero dizer com isso? As primeiras cartas de direito, e aí que, quando eu falo as primeiras cartas, as primeiras cartas mesmo, vamos pensar na Magna Carta, na Carta Magna da Inglaterra, que é de 1215, né? Então, eu estou falando aqui século XIII. É uma carta de direito de primeira dimensão. O que é que as pessoas, o que é que se tinha nessa carta de direitos? Eu tinha direitos que eram direitos de liberdade, né? Então, se instituiu ali pela primeira vez um instrumento de direito chamado habeas corpus, que é um instrumento de direito que a gente utiliza quando a gente tem, por exemplo, alguém que é preso injustamente, essa pessoa impede um habeas corpus, surgiu lá em 1215, né? Nós temos direitos relacionados ali, direito à propriedade privada, né? Ou seja, a ideia de que existe um espaço de propriedade que é meu, que é inviolável pelo Estado. Naquele primeiro documento, eu também tenho direitos de participação política, né? Eu tenho ali um primeiro esboço de afirmar que as decisões tomadas pelo povo precisam, para o governo do povo, precisam ser tomadas pelo povo. Então, eu tenho ali o primeiro esquema de tomada de decisões conjunto, né? Para além da tomada de decisões do rei. Então, eu tinha ali, na Magna Carta, a previsão de que um conjunto de nobres deveriam tomar aquelas decisões e não o rei sozinho. Eu também tenho ali, na Magna Carta, né, uma série de direitos e de deveres do Estado em relação aos cidadãos, no sentido de não intervenção do Estado. E de que o Estado, existe um espaço do indivíduo que é inviolável pelo Estado. Tem até um poema, um adágio muito bonito dessa época, que diz o seguinte: o vento, a chuva, o frio podem entrar na cabana do camponês, mas o rei não. O rei, para entrar na cabana do camponês, precisa bater a porta. Eu acho isso muito bonito, assim, até porque eles estão falando direito aqui à moradia, né? O que esse adágio quer dizer? Olha, existe um limite, e o limite é dado pela propriedade e pela privacidade do outro, né? Então, é muito bonito isso, né? Você pensar assim, olha, o vento, o frio, a chuva até entram, mas o rei não, o rei tem que bater a porta, porque existe algo de muito próprio, né, do ser humano, que é um espaço inviolável da sua intimidade, da sua autonomia, que o Estado não pode, nem não só o Estado, ninguém pode adentrar, tá? E essa é o que nós chamamos de direitos fundamentais de primeira dimensão. Bom, muito mais para frente, né? Então, esses direitos eles foram garantidos na Magna Carta, depois eles foram garantidos no Código Civil francês, né? Depois eles são garantidos na Constituição americana de uma forma muito forte, inclusive os Estados Unidos mantêm a mesma Constituição até hoje, né? Então, os Estados Unidos mantêm a mesma Constituição do século XVIII até hoje, com esses mesmos direitos fundamentais sendo basilares, direitos de primeira dimensão. O que explica grande parte, né, do apreço que os norte-americanos ainda têm hoje pela liberdade, pela propriedade privada. A gente vê isso muito forte na cultura americana. Né, então, isso está na Constituição deles desde sempre, até hoje, a mesma Constituição. Né? Nós já temos muitas Constituições, até hoje teve uma Constituição na sua história. Bom, a segunda dimensão de direitos fundamentais é aquilo que nós chamamos, né, de direitos fundamentais de prestação estatal. Quando é que essa segunda dimensão de direitos fundamentais ela surge, né? Ela vai surgir principalmente ali no contexto da Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial que aconteceu no século XIX, principalmente ali na Europa.
E o que que acontece nesse momento histórico para surgirem esses direitos de prestação social, que são direitos fundamentais de segunda dimensão? Vejam, vamos só recapitulando. Os direitos de primeira dimensão são direitos de não prestação estatal. São direitos em que a gente diz, Estado, garanto o meu espaço. Porque, vejam, a gente estava saindo de um período de absolutismo, né? A gente tinha ali um período de absolutismo estatal, absolutismo real. A gente não tem muito clara a nossa concepção de democracia ou de participação política ou de o espaço do indivíduo como nós temos hoje. Nós estávamos saindo da Idade Média, em que você tinha uma divisão do mundo, né, da Europa em feudos, em reis que tinham poder dentro daquele reino, embora, claro, cada feudo fosse do seu nobre, existia ali uma relação que não era uma relação em que se estabeleciam direitos de barreira ao Estado, especialmente diante do Estado absolutista. Então, a gente pensa em direitos de liberdade muito fortemente, a gente pensa na Revolução Francesa, é a quebra do absolutismo real, né? Muito bem. Quando a gente passa para a segunda dimensão de direitos fundamentais na Revolução Industrial, o que aconteceu naquele momento? Nós tínhamos uma Europa que era agrária, rural. As pessoas viviam, né, no campo, você tinha ali os camponeses, pessoas que viviam em núcleos muito afastados. Com a Revolução Industrial, a gente tem a criação das grandes indústrias, a mecanização do trabalho no campo, que faz com que muita gente tenha que sair, de fato, do campo, buscar emprego nas cidades. E o que acontece nesse momento? Grande parte da população se junta naqueles centros urbanos. E o que se evidencia? Em primeiro lugar, se evidencia a desigualdade entre as pessoas. Né? Quando estava todo mundo afastado no campo, você imagina, elas não têm uma concepção de desigualdade econômica muito forte, né? Isso se torna muito evidente durante o período da Revolução Industrial, em que você tem, pela primeira vez, a formação dos grandes centros urbanos. Então, você tem ali a Londres da Revolução Industrial, a Paris da Revolução Industrial, aquelas pessoas submetidas a jornadas de trabalho de 16 horas, né, por dia, sem descanso, sem pausa. Você tinha as grandes epidemias, né, causadas exatamente pela grande concentração de pessoas. Você tem ali as crianças que estão trabalhando nas fábricas. Então, a gente começa a pensar na necessidade de o Estado regular essas relações. Ou seja, o Estado, agora a gente precisa um pouco mais de sua intervenção, porque nós estamos percebendo que está se formando aqui estamos visualizando a desigualdade se torna muito mais patente. E eu começo a ter necessidade de intervenção do Estado para regular essas relações dos grandes centros urbanos, né? Regular essas prestações sociais de saúde, de educação, de segurança, né? Porque eu começo a ter núcleos excluídos dentro desses centros urbanos, e eu começo a ter uma necessidade, de fato, de direitos de prestação. Então, nesse momento da história, surge, inclusive, né, as doutrinas marxistas, né, nesse período. Surge, a gente tem ali, em 1917, a Revolução Russa, né, e você tem o que naquele período? Você tem um momento em que você diz para o Estado que ele precisa intervir, se espera isso do Estado de alguma maneira, e surgem os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são direitos de prestação. Quais são os clássicos direitos de segunda dimensão? Saúde, educação, moradia, né? Por quê? Porque se vê que se a gente deixa simplesmente isso a cargo, sem qualquer tipo de intervenção, né, da sociedade, ela está tendo dificuldade de se regular, né, de se regular. Então, a gente começa a ter também, como diz, né, como diz Marx na sua visão, claro, evidentemente, a visão marxista é uma visão muito reducionista do ser humano, porque reduz o ser humano às suas relações materiais. Mas, em alguma medida, ele consegue identificar que a gente tem ali um problema, né, de
concentração, a gente tem um problema de exclusão, e isso vem à tona, né? Isso fica evidente nesse período da história. Então, nesse momento, as constituições, elas começam a incorporar na sua linguagem constitucional diversos direitos de segunda dimensão, que são os direitos fundamentais, dentre eles o direito à moradia. Tudo tranquilo, pessoal? Está todo mundo dando para acompanhar essa história constitucional, né? Essa história jurídica. Muito bem. O que acontece nesse momento da história? Acontece que a gente precisa começar a entender como o Estado vai prestar esses serviços. Por quê? Porque para tudo existe um ônus e um bônus, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, sempre que a gente chama o Estado para intervir e fornecer direitos, nós vamos ter um bônus, que é, de fato, muitas pessoas que estariam desassistidas agora estão assistidas. A gente tem um ônus. O ônus é o quê? O Estado, é possível que ele pese a mão e comece a tolher liberdades que haviam sido alcançadas anteriormente. É por isso que direitos fundamentais estão sempre, né, em confronto e sempre numa necessidade de ajuste entre eles. Por quê? Porque, vejam, não há dúvida, por exemplo, que a propriedade privada é um direito fundamental. Inclusive, foi dos primeiros direitos fundamentais surgirem. Um direito natural, inclusive, como diz a Papa, né, Leão XIII, né, na encíclica Rerum Novarum, né? Tô certo? É isso mesmo, né, Carol? Rerum Novarum. Vou até confirmar aqui. Acho que eu acertei. Tudo certo. Ele fala, olha, o direito à propriedade é um direito natural. Mas vejam, eu preciso agora intervir nesse direito. Por quê? Porque eu não posso ter um acúmulo excessivo também, a tal ponto de que pessoas fiquem completamente descobertas da sua dignidade. É por isso que a doutrina social da igreja diz, o direito à propriedade é um direito natural, mas também não é um direito absoluto, né? Ele é sujeito a o quê? Ajustes de acordo com as necessidades sociais. A gente já vai chegar lá, né, nessa questão. Mas, pessoal, qual é a nossa dificuldade prática, né? A nossa dificuldade prática é como o Estado é capaz de fornecer esses direitos de segunda dimensão a todas as pessoas. Por quê? Porque existem limitações materiais. Né? Existem limites materiais. Estado, existe até uma expressão que a gente usa no direito, que é a reserva do possível. O que é isso? Né? É a ideia de que eu tenho um limite material, que é aquilo que o Estado é capaz de fornecer. E lembrando, o Estado, ele não é capaz de produzir riquezas por si mesmo. Né? Então, o Estado, ele é um ótimo distribuidor. Em alguma medida, né, a gente paga os impostos, os nossos tributos, né, para que o Estado faça uma distribuição de riquezas e de bens, mas ele não é bom em gerar riquezas. Então, essa conta, ela é difícil de ser fechada. E eu estou falando isso aqui para vocês por quê? Porque, de fato, é um problema que a gente pensa, sempre que a gente pensa nesses direitos de segunda dimensão. Eu não posso sufocar a iniciativa privada, a propriedade privada, a liberdade das pessoas, até o ponto que não tenha geração de riqueza. Mas eu também não posso deixar uma enorme massa de pessoas desassistida dos seus direitos básicos. Então, essa é uma equação difícil de se chegar mesmo. Isso não é fácil, isso precisa ser refletido pela sociedade civil. Como resolver essa equação? Né? Mas o fato é, direito à moradia, de fato, decorre da dignidade da pessoa humana. Ele é uma expressão, inclusive, da própria ideia de liberdade e autonomia. Porque é muito difícil a gente pensar em alguém que tenha verdadeira autonomia, autodeterminação, liberdade, se essa pessoa não tem um espaço mínimo de autodeterminação, de privacidade, que é a sua casa. Né? Então, a gente precisa, de certo modo, se colocar, né, na dor das pessoas que não têm uma casa, porque não é simplesmente, como a Carol falou nisso, não é só uma questão material. Existe uma questão de autodeterminação pessoal. E o que fazer com os meus planos de vida, com os meus projetos,
sem um espaço próprio. Então, esse é um problema que, de fato, precisa ser resolvido. Mas como? Né? Como resolver esse problema? E a gente entra na segunda parte dessa nossa conversa, que é a ideia de princípio da destinação universal dos bens, que está previsto na doutrina social da Igreja, mas também a ideia de princípio da subsidiariedade, que vem logo em seguida no compêndio da doutrina social da Igreja. Isso eu acho que grande parte dos problemas sociais e filosóficos em filosofia do direito seriam resolvidos com a doutrina social da Igreja. De verdade, ela é tão singela, ela é tão né, sutil, mas ela é tão rica nos problemas que ela é capaz de dar, né, nos problemas que ela é capaz de solucionar. Então, vamos lá. O que diz a doutrina social da Igreja? Ela diz o seguinte, né? Ela diz que, de fato, Deus criou o mundo para todas as pessoas, né? Isso é o que diz a doutrina social da Igreja. Existe um princípio de destinação universal dos bens. Então, as coisas existem no mundo para serem usufruídas por todas as pessoas. E é muito bonito isso. Eu não quero nunca que a gente esqueça, né? Que o homem é vocacionado ao domínio das coisas. Isso é dito pelo Leão XIII na Rerum Novarum. Ele diz o seguinte: é próprio do ser humano transformar as coisas, trabalhar as coisas e usufruir das coisas para alcançar os seus sonhos. É por isso que moradia, como a senhora está ligada à autoestima, né? Que é próprio das pessoas possuir as coisas no seu espaço, transformá-las e daí tirar algo novo. E é por isso, inclusive, que o direito à propriedade privada é um direito natural também. E é exatamente por isso que a doutrina social da Igreja está muito preocupada em conservar a capacidade também criativa das pessoas. A liberdade econômica, por exemplo, me parece um valor fundamental da doutrina social da Igreja. Por quê? Porque sem liberdade econômica, eu sufoco a capacidade humana de criação, que é algo próprio do ser humano também, né? Mas, enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa compreender bem o princípio da destinação universal. E na doutrina social da Igreja, o que é que se diz sobre o princípio da doutrinação da destinação universal? Diz que, de fato, nós temos que estar atentos a que as coisas, né, elas, por sua natureza, podem ser usufruídas por todas as pessoas, mas que nós não podemos ser ingênuos, né? Diz a doutrina social da Igreja. Destinação do uso universal não significa, aqui eu estou lendo entre aspas, que tudo esteja à disposição de cada um ou de todos, e nem mesmo que a mesma coisa sirva ou pertença a cada um ou a todos. Se é verdade que todos nascem com direito ao uso dos bens, é igualmente verdadeiro que, para assegurar o seu exercício equitativo e ordenado, é necessário que se atue uma regulamentação, fruto de acordos nacionais e internacionais, e um ordenamento jurídico que determine e especifique tal exercício. Isso é muito interessante, está na doutrina social da Igreja, porque ele diz, olha, de fato existe o princípio da destinação universal dos bens, mas é igualmente verdadeiro que, para assegurar seu exercício equitativo e ordenado, nós precisamos de regras, de regulamentação, de um ordenamento jurídico que determine e especifique tal exercício. E que a mesma coisa, ela não pode pertencer a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É preciso que se respeite alguns tipos de ordem de limites, né? E é por isso, aqui abre parênteses, que não me parece que resolver a ideia de resolver o problema da moradia seja simplesmente dizer que eu estou dando teto de qualquer jeito para as pessoas, né? Resolver o problema da moradia não é simplesmente, vejam, não é simplesmente tomar uma casa e colocar cada família em um cômodo e dizer que isso é moradia digna. Bom, não é também isso. Vejam, por quê? Porque é preciso que haja algum tipo de regra, né? É preciso que haja algum tipo de ordenamento, de ordem. Isso vai se ligar à terceira parte da minha fala, que eu já vou falar sobre o caráter educativo do lar, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Vejam, e
E essa minha fala aqui, pessoal, é muito mais para trazer perguntas do que respostas, tá? Estou trazendo muitas, eu não sei como responder essas questões que eu estou propondo para vocês, eu estou aqui para que a gente pense junto. Como resolver, né, essas questões? Como fazer que as pessoas usufruam deste direito, tá? E o que eu quero dizer é que o que nos diz a Igreja Católica? A Igreja Católica nos diz que nós precisamos ser muito criativos na forma como nós vamos abordar esses problemas, que não existe uma única forma. E é mais ou menos, eu acho que em alguma medida, o documento da campanha da verdade, ele fala, tem várias frentes de atuação possíveis aqui, muitas frentes. Só que essas frentes de atuação, elas são variáveis, elas são discutíveis, e elas estão sujeitas a transformações a depender do contexto concreto. Por isso que, o que é relevante demais? Relevante demais é enxergar essa realidade, olhar para ela com um olhar criativo e pensar, né, nessas soluções de uma maneira que não é uma maneira única, né? Ela pode ser uma maneira variada. E vejam, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente pensa que a igreja nos propõe uma única resposta para os mesmos problemas. E não, essas respostas elas podem variar. Existem, e isso é a mesma coisa em relação a direitos naturais. Direitos naturais, o próprio São Tomás de Aquino diz, eles estão sujeitos à concretização, a depender do contexto histórico, cultural daquele povo. A forma como nós vamos resolver o problema da moradia no Brasil não necessariamente é a mesma forma que se resolve nos Estados Unidos ou que se resolveu na Rússia, né, em 1917. Isso varia. Isso varia de acordo com o contexto histórico, cultural e com o contexto, vejam, o contexto cultural de cada povo, de cada grupo. Tá? Eu queria muito que vocês saíssem, né, com essa visão de que a doutrina social da igreja, ela nos dá diretrizes, princípios, mas princípios precisam ser concretizados de acordo com a nossa razão, nosso juízo concreto da realidade das coisas. É por isso que eu disse, eu não ouso dar respostas. Essas são respostas que têm que ser dadas mediante políticas públicas concretas de quem está vendo o orçamento público, de quem está vendo os custos e benefícios da tomada de cada decisão política, tá? E, mais uma vez, né? É por isso que a gente precisa de católicos em todos os ambientes, precisa de ter bons católicos no legislativo, no executivo, né? Em todos os ambientes nós precisamos de bons católicos que levem esse olhar da doutrina social da igreja com criatividade para todos os lugares. Então, bom, dito isso, o que é que a igreja nos diz, que eu acho muito poderoso, né? Ela nos diz o seguinte, né, que não é lícito tolher aos indivíduos o que eles podem realizar com as forças e a indústria própria para confiá-la à comunidade. Assim também, diz o princípio da subsidiariedade, é injusto remeter a uma sociedade maior e mais alta, ou seja, por exemplo, ao Estado, aquilo que comunidades menores e inferiores podem fazer. O que é que a igreja, o que é que a doutrina social da igreja está nos dizendo aqui? Está nos dizendo, olha, sempre que um grupo menor puder resolver a questão, não é lícito que você tolha essa capacidade para uma sociedade ou um grupo maior. Por quê? Porque diz a doutrina social da igreja, isso, né, consiste em tolher a capacidade de apoio, promoção e incremento que a sociedade civil possui em relação aos seus problemas. Então, por que eu estou dizendo, né? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, quando a gente pensa em direito à moradia, a gente pensa necessariamente, então o Estado tem que, o direito fundamental à moradia de segunda dimensão, então é o Estado que tem que prover isso. E o que eu estou dizendo é, calma, não necessariamente. Existe todo um trabalho que nós podemos fazer enquanto filantropos, enquanto sociedade civil, enquanto voluntários, enquanto pessoas que são, né, que podem fazer doações. Por quê? Porque isso fortalece também
os vínculos de solidariedade social. Vejam, eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos pensar na educação dos filhos, né? Carol também tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Se a gente faz pelos nossos filhos algo que eles podem fazer sozinhos, a gente não permite que os nossos filhos amadureçam, tá? Isso é basicamente o que diz a doutrina social da igreja, né? Se a gente faz por eles o que eles podem fazer sozinhos, a gente não permite que eles amadureçam, a gente não permite que eles criem alianças entre eles. Porque quando é que os irmãos se ajudam? Opa, cadê papai e mamãe? Não, então a gente precisa se ajudar aqui, né? Se o pai e a mãe estão sempre ali intervindo, eu resolvo, eu faço, né? Você tolhe um pouco a capacidade criativa desses irmãos de resolverem problemas. E o que a igreja nos diz com o princípio da subsidiariedade é mais ou menos isso. Por que eu estou, né, de novo, dizendo isso? Porque o Estado deve intervir? Deve, diz a igreja, mas deve intervir em que circunstâncias? Diversas circunstâncias podem aconselhar o Estado a exercer uma função de suplência, diz a doutrina social da igreja. Pense-se, por exemplo, diz, nas situações em que é necessário que o Estado mesmo promova a economia, por causa da impossibilidade da sociedade civil assumir autonomamente a iniciativa. Pense-se também, diz, nas realidades de grave desequilíbrio e injustiça social, em que só a intervenção pública pode criar condições de maior igualdade, de justiça e de paz. À luz do princípio da subsidiariedade, porém, esta suplência institucional não se deve prolongar e estender além do estritamente necessário, já que encontra justificação somente no caráter excepcional da situação. Em todo caso, diz o documento da igreja, o bem comum corretamente entendido, cujas exigências não deverão de modo algum estar em contraste com a tutela e promoção do primado da pessoa e das suas principais expressões sociais, deverá continuar seu critério de discernimento acerca da aplicação do princípio da subsidiariedade. Em outros termos, a gente olha para as pessoas, para as necessidades das pessoas, e a gente tem que pensar de que modo a sociedade pode ser criativa para resolver esse problema. Se ela for incapaz de resolver esse problema, aí sim o Estado precisa intervir de uma maneira mais forte. Isso tudo para dizer o quê? Quer dizer, então, que a gente deixa as pessoas, né, ao léu, sem casa, sem moradia, dependendo da solidariedade dos outros? Não, não é isso. Mas que o Estado, a situação do Estado, da forma como nós precisamos defender, ela precisa ser excepcional, ela precisa ser pontual e não definitiva, né? O Estado ele sempre intervém como um fomento e suplência da iniciativa social, tá? Isso é mais um chamado a que a gente sempre pense, né, nesses problemas sociais, em primeiro lugar, em termos de solidariedade social, e em segundo lugar, em termos de intervenção estatal. E olha, eu estou falando da perspectiva de uma professora de direito constitucional, né? A gente do direito, às vezes, a gente adora colocar regra para tudo, né? Dizer, que aqui tem uma lei, tem que fazer, tem que fazer. Mas é tão bonito ver como a igreja lá respeita a liberdade na medida certa. Na medida certa. Então, vejam, se a gente olha para a sociedade lá da Revolução Industrial, na longe da Revolução Industrial, tinha que ter uma intervenção ali. As pessoas estavam trabalhando 16 horas por dia, não havia regras, né? Não havia respeito à dignidade humana, sim, preciso de regra, preciso de intervenção. Mas é sempre no sentido de uma intervenção que ela vem para criar um estado de coisas em que a sociedade possa, por si mesma, resolver essas questões, né? Então, de novo, estou resolvendo o problema da moradia, estou trazendo soluções e respostas de forma alguma, como eu falei, eu acho que isso é uma questão de política pública muito difícil de ser resolvida, que precisa ser olhada à luz das circunstâncias concretas de cada nação, de cada sociedade, quando a gente pensa em termos de Brasil, de cada região, inclusive, né? Eu sou do Nordeste do Brasil, sou de Natal, as questões de moradia no Nordeste são absolutamente diferentes das questões de moradia que se tem em grandes centros urbanos, né? Então, a gente não pode tratar da mesma forma
trazendo a mesma régua ou os mesmos tipos de solução. Mas isso tudo é para dizer que o nosso olhar, o nosso ver, precisa ter uma sensibilidade para a gente achar que essas respostas não são tão fáceis de serem dadas, né? De novo, nós temos princípios, diretrizes, nós não temos respostas absolutas aqui, tá? Bom, e, enfim, né? Eu queria fazer agora uma reflexão um pouco mais filosófica sobre o que é a moradia, né? Por que isso tem um valor tão grande, inclusive em termos teológicos, né? Vejam, a Carol, quando leu a minha descrição, né, aí, ela falou o seguinte, que eu me encantei com a mensagem de São José Maria Escrivá, e de fato, né? Porque São José Maria Escrivá, ele não foi o primeiro, nem o único a falar isso, mas é uma espiritualidade da qual eu bebo, né, muito da fonte. Ele diz o seguinte, as coisas materiais, as coisas intranscendentes, elas têm uma relação com a nossa vida transcendente, porque, como diz a doutrina social da igreja, tudo é destinado à nossa santificação, né? Os bens, tudo que existe é destinado para que o homem cumpra, quando eu falo do homem, o homem é a mulher, claro, cumpra um projeto salvífico, né? No mundo. Então, quando a gente pensa na nossa casa, a gente tem que pensar que a nossa moradia, nossa casa, ela tem um papel relevantíssimo na nossa salvação também. O uso que nós fazemos das nossas coisas, materialmente falando, isso pode ter um sabor de eternidade, né? São José Maria vai dizer uma coisa muito linda, até fechar a janela, você pode se santificar fechando a janela. Avalie cuidando da sua casa, avalie cuidando do seu ambiente, do ambiente das pessoas que moram com você, né? Vivem, seus filhos, seus pais, seus irmãos, as pessoas com quem você vive. E é por essa razão que o asseio, a limpeza, a beleza, a organização do lar, esse pequeno mundo em que nós reinamos, né? A gente, uma das últimas festas, né, do ano litúrgico, a última festa do ano litúrgico é a festa de Cristo, Rei do Universo, né? Eu acho muito bonito, porque nós estamos chamados é isso que tá certo, né, Carol? Rei, não, mas eu acho que é isso mesmo. Aqui tá a festa que fecha o ano litúrgico. Eu tô aqui me arriscando, tem um monte de padre aqui, meu Deus, se eu falar qualquer besteira, me corrija. Mas é que é uma festa tão linda, porque quando fala, olha, Cristo, Rei do Universo, né? Nós somos chamados a reinar em determinado aspecto da nossa vida, em nosso pequeno mundo, e reinar no sentido bom, né? Não como tiranos, mas reinar como alguém que fornece ordem, que fornece beleza, né? E que fornece, por meio do uso dos bens materiais, inclusive, uma escola de cuidado, uma escola de pobreza, né? Uma escola de pobreza num bom sentido da pobreza, que bom, eu vou usar bem as minhas coisas para que elas durem, eu vou usar bem as coisas da minha casa para que elas possam durar por muitos anos, sem uma cultura do descarte que nós vemos aí, né? Que quebra, eu compro, não, vamos consertar, vamos ensinar nossos filhos o valor das coisas e que as coisas precisam ser feitas para durar. Por quê? Porque as coisas materiais estão a serviço da nossa santificação, como diz São José Maria Escrivá. Então, o que é a moradia? Moradia é, sobretudo, um espaço de liberdade, de autodeterminação, de autoestima, uma escola de cuidado, uma escola de pobreza, uma escola de austeridade também, né? A gente não fica na nossa casa desperdiçando as coisas. A gente não quer que a nossa casa esteja desordenada, suja. Isso tem um valor educacional tremendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, certo? Então, sempre quando a gente vê, né, Carol deve saber disso, a gente estuda sobre a educação dos filhos, a primeira coisa é como está ordenado o ambiente dessa criança, o que ela vê visualmente, né? Por isso que a gente entra
nas catedrais, na Catedral da Sé aqui em São Paulo, e a gente acha bonito, a gente se aproxima de Deus, né? Porque essas coisas, as coisas materiais, elas têm esse poder também de transcender pela beleza, transcender pela ordem. Então, nesse sentido, resolver o problema da moradia não é simplesmente fornecer um teto, mas é fornecer a possibilidade de que as pessoas elas encontrem no ambiente em que elas vivem um lar ordenado. Né? Tem muita gente que tem casa e não tem lar. Tem casa e não tem morada. Né? Tem teto, mas não se sente em casa no teto que está. Por quê? Né? Porque, por inúmeros motivos, essa pessoa não foi dado esse espaço de autodeterminação, de se sentir bem pelo bom usufruto das coisas materiais que estão ao redor delas. Isso é uma coisa que nós precisamos falar e aprender quando a gente fala de direito à moradia também. Essa ideia de que a nossa casa é uma escola de santidade por si só, né? Quando a gente entra numa casa desordenada, isso nos turva o nosso espírito. Por quê? Porque, teologicamente, nós somos matéria e espírito, de fato, né? E por fim, é dizer que é por isso mesmo que nosso Senhor, né, quis habitar né, no Santíssimo Sacramento do altar, sabendo da nossa necessidade de conexão material com Ele. Então, que a gente nunca olhe para esses temas, isso, eu acho que isso, e aí já concluo, Carol, a gente tem uma grande tentação quando a gente trabalha temas relacionados ao bem-estar material das pessoas, que ele deixar de enxergar essas coisas como uma ponte para o transcendente, uma ponte para Deus. A gente nunca pode perder de vista que questões sociais elas são relevantes enquanto ponte para o divino, enquanto estrada para o nosso projeto salvífico, né? Então, nunca perder de vista, essa é a nossa finalidade maior, né? E eu digo isso porque eu falei, passei esses dias fora de casa, como a nossa rotina espiritual desorganizada, eu também tenho uma série de práticas de piedade que eu faço no meu dia, que eu fico completamente desnorteada se eu não estiver no meu ambiente fazendo, né? E a gente precisa dar às pessoas a oportunidade de ter ordem na sua vida, materialmente, inclusive, o mínimo material, para que elas possam transcender espiritualmente. Então, eu acho que esse é o grande... É isso que a gente precisa ter muito em mente quando a gente trabalha nos problemas sociais, né? É pensar que, quando a gente fala sobre o pão, sobre a moradia, sobre o lazer, nós estamos falando sobre coisas que são importantes para nutrir necessidades materiais que nós temos, para que nós possamos encontrar Deus através, né, e para além dessas coisas. Então, bom, não trouxe nenhuma resposta sobre o tema do direito à moradia, trouxe muitas perguntas, com certeza, né, como resolver essa questão, mas eu espero ter contribuído um pouco para refletir sobre esse tema que é tão bonito, né, tão importante. E fico à disposição de vocês, caso vocês queiram, enfim, tirar dúvidas e conversar um pouco sobre esse tema.